Irmãos, vamos orar mais uma vez por esse tempo meditando juntos na palavra. Eu confesso para os irmãos que meu coração com temor e tremor que eu tenho a compartilhar, repartir com os irmãos essa porção aqui agora à noite. Peço muita graça do Senhor, porque à medida que nós vamos andando com Deus, nós vamos entendendo quem é essa bendita pessoa do Espírito Santo. E nós vamos vendo a insuficiência humana que nós temos para falarmos dele, ou até mesmo para compartilhar dele algo que possa produzir o que Deus anseia, se dependermos apenas de nós. Então, queria que os irmãos pudessem orar mais uma vez, e na cabeça eu vou orar aqui, você inclina a sua cabeça e ora também. Peça com sinceridade para o Senhor poder iluminar todos nós, porque eu me sinto menos capaz de todos para poder falar a respeito desse tema. Então vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, confessando a nossa incapacidade, a nossa pequenez, Senhor Jesus, a extrema necessidade que nós temos do Teu Espírito. Sem Ele nós não podemos conhecer quem é Jesus, e também não podemos, nem mesmo, Senhor, receber a vida eterna. Sem Ele nós não temos acesso ao Pai, e nenhum tipo de comunhão é possível. Nos ajuda nessa hora, Senhor. Supera a nossa expectativa. Nós viemos com a expectativa de Te ouvir, de Te ver, Senhor. Mas nós somos vasos de barro, tão incapazes. Ajuda, Senhor, quem fala e quem ouve. Elimina as distrações. Amarra os demônios e o Teu inimigo, Senhor. E nos livra de nós mesmos. Por amor do Teu nome, tem misericórdia de nós. Pedimos, confiantes no Senhor Jesus, que intercede por nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, a parte que me cabe compartilhar com os irmãos hoje à noite é sobre os títulos que a nossa Bíblia dá ao Espírito Santo. Eu, estudando esse assunto diante do Senhor, meditando diante dele, foi possível localizar mais de 20 títulos, para os quais eu não vou ter tempo, talvez, de falar nem de 2 ou 3 de modo completo. Então, a dificuldade é muito grande, tanto pela quantidade do tamanho do assunto em si, como também pela minha incapacidade de falar até mesmo de um desses títulos. Mas contando com a graça do Senhor a quem nós entregamos esse momento, eu espero poder repartir com os irmãos a respeito de pelo menos alguns. Hoje à tarde eu estava tendo comunhão com o Zaga, e o sentimento que o Senhor me deu foi de que nós precisamos primeiro, embora como os irmãos deixaram bem claro, o Zaga deixou bem claro aqui de manhã, a nossa ênfase não é meramente teológica. Isso não é um assunto acadêmico apenas, para que nós saímos daqui com a cabeça maior e com o coração mais seco. Nós queremos realmente ser visitados pelo Senhor. Mas como tudo começa com visão espiritual dada pelo próprio Espírito Santo, a primeira parte dessa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos tem a ver com o que a Bíblia nos diz a respeito de quem é o Espírito Santo. E aí então depois, uma segunda parte tem a ver com qual o caminho mostrado por Deus para nós crescermos em um relacionamento profundo com esse bendito Consolador, né? E depois, se o Senhor permitir uma próxima oportunidade, nós falarmos sobre aquele socorrer, aquele assistir do Espírito Santo. Mas, começando pelos títulos, eu vou ler para os irmãos, antes de eu ler aqui na palavra, quais são alguns títulos que a Bíblia dá para o Espírito Santo. Se você não conseguir anotar tudo, se estiver tomando nota, depois os irmãos podem pegar com essa sinopse que eu vou usar aqui
Não quero confiar apenas na minha memória, quero confiar acima de tudo no Senhor e no que Ele pode me capacitar e encontrar na palavra em comunhão com os irmãos. Primeira coisa, títulos do Espírito Santo. O Espírito Santo recebe alguns nomes, algumas designações na Escritura. O primeiro deles é o título de Espírito de Deus, que aparece em Gênesis 1, verso 2. Esse é o primeiro título usado pelo Espírito Santo. Ele aparece no primeiro capítulo já da Bíblia. O segundo título é o Espírito de Jeová. Ele aparece no texto literal de Gênesis 6, verso 3, e também em Isaías, capítulo 11, verso 2, onde aparece na sua Bíblia. Provavelmente, se você estiver usando a Bíblia João Ferreira atualizada, vai estar Senhor, tudo em caixa grande. Esse Senhor, com letras todas maiúsculas, é Yahvé, Jeová, o nome sagrado do nosso Deus, no Velho Testamento. Nesse mesmo texto de Isaías 11:2 aparece um outro termo usado para o Espírito Santo: Espírito de sabedoria. Depois aparece mais um outro termo chamado de Espírito de entendimento. Isaías 11:2 também. Depois aparece mais um título: Espírito de conselho. Isaías 11, verso 2. Em Isaías 11, verso 2 também aparece Espírito de fortaleza. E depois aparece mais um outro título: Espírito de conhecimento de Jeová. Isaías 11, 2 também. E por último, em Isaías 11, 2, Espírito de temor de Jeová. Agora para os Salmos. O Salmo 143, verso 10, usa o termo o teu bom Espírito. Esse é um termo usado nos Salmos 143, verso 10. O próximo, aparecendo ali agora não está em ordem, tá, irmãos? É só os versículos, eu vou citando dos irmãos, mas o Consolador. Esse termo é usado pelo Espírito Santo em João capítulo 14, verso 26. O Consolador, no grego literal é o Paracleto, ou aquele que se põe ao lado para ser chamado. Para é ao lado de, e kletos vem de kalel, que significa chamar. Então é aquele que está ao lado para ser chamado, para ser invocado. E depois vem mais um outro termo que é o Santo. Efésios capítulo 1, verso 13. Mais um outro título: Espírito de amor. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Próximo título: O Espírito, o Santo. Esse é o termo no texto original grego. Na sua Bíblia não vai estar assim, mas em Hebreus capítulo 3, verso 7. Hoje na sua Bíblia foi traduzido provavelmente para Espírito Santo. No grego, o termo é o Espírito, o Santo. Hebreus 3, 7. Depois outro: o Espírito de Jesus. Atos 16, verso 7. Próximo: o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Próximo: o Espírito de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 19. Mais outro: o Espírito eterno. Hebreus 9, verso 14. O próximo: o Espírito da glória. 1 Pedro capítulo 3, verso 14. Estou falando rápido, irmãos? Depois vocês podem pegar aqui, tá? Estou citando. O tempo é corrido. Eu quero poder falar em menos do que das outras vezes. Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, verso 25 a 27. Espírito da graça. O Espírito da justiça. Isaías capítulo 4, verso 4. Espírito de poder. 2 Timóteo 1,7. Também em 2 Timóteo 1,7, Espírito de moderação ou mente sóbria. Mais um outro: Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Agora, Romanos capítulo 1, verso 4. O Espírito da santidade. E mais outro:
o Espírito da realidade. João capítulo 14, verso 26. Bom, deu aqui, acho que eu contei aqui, entre 25 e 26 títulos. Eu vou dizer para os irmãos, não é possível falar de todos eles. Então nós vamos começar com o primeiro, já que ele é a primeira coisa que Deus revela a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que soprou a Escritura se revela a si mesmo para nós. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 2, vamos abrir em Gênesis 1, 2, um versículo que muitos irmãos aqui já conhecem. Eu creio que conhecem, né? Esse é o mais lido, né? Ainda mais quando a gente lê a Bíblia uma vez por ano, pelo menos. Não é, Eliseu? A gente passa bastante, né, José? Esse versículo aqui. E às vezes a gente pensa que já viu tudo, mas o Senhor que soprou a palavra, Ele tem algo mais para nós. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, para pegar o contexto melhor, aqui diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Note que o texto do Gênesis capítulo 1 já começa com o termo Espírito de Deus. Em hebraico, esse nome deixa eu pegar aqui o nome correto, porque para falar hebraico tem que olhar aqui. Venuhash Elohim. Venuhash Elohim, ou Benihash Elohim. Isso significa, Elohim é o termo plural majestoso usado para Deus, porque como a gente viu de manhã aqui, o nosso Deus, de forma misteriosa, Ele é um Deus que subsiste, que existe como três pessoas. Não são três deuses, são três pessoas divinas que são um único Deus. Esse único Deus fala de si mesmo como plural, porque Ele está servindo a mais de uma pessoa na Trindade, na deidade divina. Então Elohim é o termo hebraico para Deus, no plural. Se fosse traduzir ao pé da letra em português, ficaria deuses. Mas como nós não temos mais de um Deus, é um Deus só, então esse único Deus é mais de uma pessoa. É simplesmente isso. É um Deus só e é mais de uma pessoa. Agora, esse outro termo em hebraico, veruach, significa, ruach é o termo hebraico para sopro, espírito, alento ou fôlego, o impulso. Então significa o fôlego que vem de Deus. Veruach. Esse prefixo que tem ver em hebraico é procedente de. E ruach é o termo para espírito, sopro, impulso, alento, ar, né? Isso é importante, irmão, sabe por quê? Primeiro que o termo Elohim aí plural, né? Em hebraico, no singular é El, para falar só de Deus. Mas ele fala in porque ele está falando de mais de uma pessoa. É o nosso Deus Trindade. Agora, quando fala aqui, um texto de Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavrinha. Agora aqui a gente vai ver, porque cada um, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Na Bíblia, quando o Espírito Santo usa um título para si, ele está revelando uma das perfeições do seu caráter e da sua obra. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Mas para cada necessidade que se apresenta, ele usa um título específico, porque ele vai fazer uma obra específica. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, para ser aquele que se põe ao lado, para ser chamado, ele usa o termo paráclito. O que significa isso? Significa que ele está como nosso companheiro presente, como aquele que o Senhor disse que viria para estar conosco. Mas como o Espírito que dá vida, ele é o vivificador. Toda experiência espiritual com a vida de Deus depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos condição nem de crer
no Senhor Jesus. Você sabia disso? Sabia que esse pouquinho de sentimento que você tem para estar aqui presente hoje não nasceu em você? Não teve origem em você, irmão. Não teve origem em mim. Dependeu exclusivamente do Espírito Santo. Então ele é o Espírito vivificador. Ele é o Espírito que dá vida. Então cada título que ele usa fala de uma obra específica que ele faz. Quando ele usa o termo de Espírito de Deus, primeiro que essa palavra Deus, como eu falei em hebraico, é El, e em plural Elohim. El, a palavra El em hebraico significa o poderoso, aquele que detém o poder. Irmãos, só Deus pode usar esse título de verdade, porque todo o poder está com o nosso Deus. Amém? Não tem criatura nesse universo que tenha poder em si mesmo. Todo o poder que qualquer criatura tenha é provindo de Deus. É Deus delegando para ela algum nível de poder ou capacidade. Deus é o único ser autossuficiente, autoexistente, que detém todo o poder consigo. Então ele é o ela. E essa palavra para o grego é theos. Ela em hebraico, theos. Em grego, Deus. Em português, aquele que detém o poder. Agora presta atenção, nós estamos falando do Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito Santo, ao usar esse título de Espírito de Deus, ele se identifica como aquele que detém todo o poder. Irmãos, o Espírito Santo não é alguém menor que Deus. Ele não é alguém menor que Deus. Ele é uma das pessoas divinas da Santíssima Trindade. Ele é tão onipotente quanto o Pai. Ele é tão onipotente quanto o Filho. Ele é tão soberano quanto o Pai e tão soberano quanto o Filho. Ele é tão onipresente como o Pai, tão onipresente como o Filho. Ele é tão onisciente como o Pai, tão onisciente como o Filho. Ele é Deus. Agora, ele usar esse título de Espírito de Deus, o que Deus está fazendo aqui quando esse título é usado para ele? Ele está fazendo o quê? Em Gênesis 1. O que Deus faz aqui, irmão, em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, esse título, aquele que detém o poder, é usado para criação. Aquele que tem a capacidade de criar. Isso significa que o Espírito Santo é criador da existência. Irmãos, eu não sei se isso já impressionou vocês. O Espírito Santo, esse que mora dentro de você, porque não sei se você sabe, as pessoas da Trindade, o Filho não mora de modo pessoal dentro de você. Jesus não falou que viria fazer morada em nós? Falou não? João 14, ele falou assim: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então o Filho faz morada em... Está com medo, irmão? Irmão, fala para despertar o sono. O Filho faz morada em... O Pai faz morada em... Mas eles fazem isso de modo direto? Jesus entrou, de fato, ele, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, entrou dentro de você de forma direta? Não. O texto de Atos capítulo 3 diz que o Senhor Jesus está assunto aos céus, e ele ficará lá, e não descerá de lá, até o tempo da restauração de todas as coisas. Então você sabe como que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho está dentro de você? Por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é divino como o Pai e o Filho. E quando ele vem, ele comunica a habitação do Pai e do Filho para dentro de nós. Esse que está dentro de você não é alguém menor. Eu já vi um ensinamento, por exemplo, que diz que o Pai é grande, o Filho fica um pouquinho menor para se encarnar, e o Espírito Santo que mora dentro de nós é só uma fagulha de Deus, é uma centelha da divindade que está brilhando dentro de você. Irmão, o Espírito que mora dentro de você, se você creu no Senhor, que eu creio que creu, você crê no Senhor? Você crê no Senhor? Amém. Está fraco esse amém? Amém. Creu ou não creu? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém? Então o Espírito que mora em mim, que mora em você, é tanto Deus como Pai e Filho. Isso tem que nos encher, irmãos, de uma convicção maravilhosa, porque Ele é Deus, Ele é o Espírito de Deus. E
Agora eu vou lendo aqui, porque tem uma coisa que eu não vou conseguir falar se eu não ler para vocês e compartilhar. Então vamos lá. O Espírito aqui então fala de algo muito especial. Quando fala que o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, lembra que Deus aqui é o Deus Criador. Aí o Espírito do Deus Criador vem pairar sobre as águas. Você sabe qual é a palavra no original para pairar aqui? Isso, por que eu estou falando isso? Para nós vermos uma das obras do Espírito na criação. O que ele faz, irmão. Para você ver a suficiência dele. O tamanho desse, que é aquele que veio habitar em mim e você. Nunca, irmão, nunca nós podemos menosprezar o Espírito Santo. Nunca nós devemos tratar ele com indiferença. Nunca. Nunca. Você só tem fé. Você só sabe um pouquinho de quem é Jesus, porque esse Espírito está em você. Se ele não quisesse não revelar, nenhum de nós aqui entenderia coisa nenhuma. O mundo está cheio de opiniões sobre Jesus, mas nenhum deles expressa o que Jesus é. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o Espírito da verdade, o mundo nem o vê, nem o conhece, nem o recebe. Mas nós o conhecemos. Amém? Amém. Agora olha só, o termo hebraico usado aqui para pairar, é uma palavrinha um pouquinho difícil, deixa eu ler aqui. É merasheft. Esse termo merasheft em hebraico significa, de acordo com o dicionário Strong, né, estar agitado. O Espírito começou a agitar para fazer algo. Mas tem um significado mais profundo que esse que o Strong viu. Tem um outro erudito chamado, o nome dele é Geninius, e ele fala que esse termo significa, expressa o cuidado terno de uma mãe que se agita para acalentar um filho. Sabe aquela mãe quando vê o filho chorando, querendo mamar? Ou então que ele não está passando a dor dele, ela começa... Né? Vocês sabem como é que é, né? Acho que, você já viu isso, né? Ou então o filho queima a mão, começa a dar aqueles gritos, e a mãe sai correndo, agitada, para pegar ele no colo, e já acalentar ele, e passar confiança, carinho para ele, para que ele possa se recompor. Esse é o termo que significa pairar aqui. Num exemplo um pouquinho mais longe, expressa também, lembra a ideia de uma galinha que se prepara para chocar seus ovos, a fim de que os pintinhos possam nascer. Então o texto de Gênesis está dizendo que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Eu quero impressionar os irmãos com isso. Aqui quando fala abismo, as águas, fala que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essas águas que falam aqui, não são as águas do oceano em si da terra. O mundo estava numa condição caótica, o termo hebraico é tohu vabohu, estava tudo disperso e confuso, a matéria do mundo. Essas águas que falam aqui, você pode olhar o texto hebraico, eu estou querendo citar isso aqui para impressionar vocês com o poder criador do Espírito Santo. E para mostrar para vocês como que isso vai se tornar prático para nós depois. Porque esse que fez isso, que mora dentro de mim e de você, não existe situação que ele não possa estar conosco. Ele não é alguém menor que Deus. Então quando fala que o Espírito se pairava sobre as águas, a palavra águas aqui é magim no grego, no hebraico. E céus, no hebraico, não sei se você sabe, mas a palavra céus é racha magim. Então essas águas que estão aqui, eu estou falando com a opinião de muitos estudiosos, viu? Inclusive o irmão Gino. Os irmãos poderem ficar tranquilos aqui e confiantes. Tá? Você sabe quem é o irmão Gino, né? Então o irmão Gino, no seu estudo, ele mostra que essas águas aqui são as nebulosas dispersas pelo universo. Que o universo estava no estado caótico, aonde a matéria se misturava ao caos. Matéria plasmática das nebulosas. E o Espírito começou a fazer como uma galinha se preparando para chocar ovos. Agora, num período de show, né, de chocar, o que uma galinha faz quando ela está chocando os ovos? O que ela está fazendo na verdade? O que a galinha está fazendo na verdade, irmãos, quando ela está chocando os ovos? Ela está sentando em cima deles, né?
E os pintinhos precisam do que para nascer? Para acabar de formar ali o calor. Aquecimento, ela está passando o calor dela. Grave bem essa ideia, ela está transmitindo algo dela para que a vida possa ser possível. Irmãos, que precioso isso. Porque significa que para as coisas virem à existência, antes até de Deus poder falar chamando essas coisas à existência, o Espírito Santo teve que fazer uma obra preliminar. Amém. Você sabe por meio de quem a existência veio, as matérias se organizaram, a matéria dispersa, difusa se organizou. O que fez com que as leis que regem o universo fossem sistematizadas e ordenadas? Foi esse chocar do Espírito. Ele começou a emprestar certas coisas dele, para que a criação fosse possível de acontecer. Sem o Espírito Santo, Deus não pode criar as coisas. Uau! Irmão, você não fica admirado com isso? Significa que o Espírito que está dentro de você é o Espírito Criador. É o Espírito que trouxe à existência cada átomo que existe. Quando você está orando pedindo ajuda ao Espírito Santo, você não está orando por uma força menor, ou por uma energia, como os testemunhos de Jeová falam. Você está orando para aquele que é co-criador com Deus. E é Deus. É Deus. Ele veio fazer um trabalho. Ele envolveu a matéria difusa e emprestou, se eu posso dizer aqui entre aspas, ele emprestou calor, certo? Ele emprestou condições dele para que a existência fosse possível. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu continuar lendo um pedacinho aqui para vocês. Assim como a galinha vem e se põe internamente sobre os ovos para emprestar seu calor a eles, a fim de que os pintinhos consigam se desenvolver e uma nova vida saia dos ovos, assim também o Espírito Santo pairou sobre as águas plasmáticas das nebulosas e do material caótico disperso para organizá-los em uma grande forma circular. Por isso que lá em Provérbios fala que Deus estendeu, ele fez um círculo. Ele traçou um círculo quando estava criando. Você já reparou, se você pegar um telescópio, que as galáxias têm uma forma em espiral? Você já reparou que a Terra tem uma forma circular? Como de um círculo? Você já reparou, por exemplo, que todos os movimentos são assim? Por que isso? Porque o Espírito fez esse movimento quando estava criando as coisas. E é o Espírito, irmão, pelo seu poder. Existe um atributo em Deus que é a imanência. Imanência é a capacidade de Deus estar todo presente, não só onipresente com a presença dele, mas ele colocar todo o ser dele em cada centímetro da criação. Então o Espírito Santo emana um poder imanente dele que faz com que tudo esteja ordenado. Esse foi o envolver dele, um envolver circular, e até hoje o universo conserva traços disso. Você sabe quem está sustentando a Terra no seu movimento circular? Por que os planetas fazem movimento circular? Por que as galáxias fazem? Porque o Espírito Santo faz esse movimento. Irmão, é esse Espírito que não quis morar numa galáxia, não quis ficar lá no céu ou em qualquer outro lugar. Ele quis morar em mim e em você. Isso não leva a gente a querer adorar, a querer honrar esse Espírito? Porque esse que é tudo isso, quis um santuário vivo, quis um templo de carne e não de pedra. Então o Espírito fez isso. Mas tem mais, irmão, deixa eu continuar falando para vocês aqui. Talvez hoje eu só consiga falar na verdade sobre quem o Espírito Santo é na criação e começando o caminho para nós termos relacionamento com Ele. Mas vamos lá. Ele, assim como emana calor da galinha para os pintinhos no ovo, assim o Espírito Santo emanou ordem no caos. Sabe de onde vem toda a ordem do universo? Sabe onde tem a simetria, a ordem? Sabe de onde vem isso? Sabe de onde surgiu isso? Do Espírito Santo. Só que estava só nele, porque a Trindade, como o Zaga falou aqui hoje, é um negócio tão maravilhoso, irmão, que a gente não consegue explicar. Eles não são só, hoje os irmãos estavam até brincando ali, não é uma questão de união. União é o açúcar. Hã? Você acha que Deus tem união? União é o açúcar. A união faz o açúcar. Agora o que Deus tem é uma unidade, irmão.
Aliás, uma unanimidade, de um jeito que nós não temos nem ideia. É pelo Espírito que nós vamos entendendo o que acontece em Deus. Deus é tão ordenado, é tão sinfônico. Eu tenho que usar o termo sinfonia aqui, porque eu não sou músico, mas eu sei que a sinfonia significa aquela ordem presente pela qual os vários instrumentos tocam uma música só. Deus é tão harmônico, Ele é tão perfeito nele mesmo. As três pessoas são tão absolutamente uma e trabalham de tal maneira organizadas que é nele que começa toda a ordem que existe. Quando a ordem da criação, as leis que regem o universo, que permite a vida, irmão, aqui nesse planeta, foram traçadas, isso emanou de dentro do Espírito, como o calor estava emanando da galinha, para os pintinhos nascerem. Porque esse é o termo hebraico que aparece aqui. O Espírito chocava sobre as águas. Em grego, na Septuaginta, ele traduz essa palavra por uma outra. Epifereto é a palavra grega, que significa vir do alto cobrindo, como um lençol. Mas no hebraico a ideia é mais completa, é como uma galinha que ajunta os pintinhos, os ovos, na verdade, e começa a infundir calor neles, para que eles possam nascer. E você acha, agora eu vou fazer uma segunda pergunta, você acha que toda a vida, inclusive a sua, que está existindo aqui hoje, o seu coração batendo dentro do seu peito, o seu pulmão que está respirando, você acha que tudo isso o Espírito Santo fez e depois foi embora? Não. É dele que provém ainda cada batido do seu coração. É dele que provém ainda cada força que você faz para respirar. Cada movimento intracelular dentro das suas células, dos DNAs. É ele. Porque ele é o Espírito que envolve. Ele é o Espírito que empresta ordem para que as coisas possam existir. Você está entendendo? Agora eu não vou falar aqui agora já, porque a vontade que dá é falar para os irmãos, eu fico comovido com isso. Quantas vezes nós temos coragem de ofender esse Espírito? De entristecer esse Espírito? Pasmem vocês, irmãos. Esse Espírito é tão ordenado, ele é tão perfeito, emana tanta virtude dele. Deixa eu falar uma coisa aqui, os irmãos não entendem o que eu vou dizer, eu vou depois mostrar pela Bíblia. Até Satanás, nos planos mais malévolos da mente dele, existe um fenômeno que a psiquiatria, a psicologia chama de fenômeno do alto fluxo do pensamento, ou seja, é a capacidade que você tem de pensar sem nem querer estar pensando. Fala para os irmãos aí, para de pensar, não pense em nada. Você consegue? Hã? Tentou? Vamos lá, ó, vou contar até 3, aí vocês param de pensar, tá? 1, 2, 3. Conseguiu parar de pensar, irmão? Por quê? Porque esse é um fenômeno chamado fenômeno do alto fluxo. Ninguém sabe como os pensamentos eles são engendrados dentro da nossa mente. Na verdade, porque eles não vêm dela. Então, você não tem controle para parar de pensar. Mas essa capacidade ordenada, os pensamentos são ordenados, não são? Por mais que você não consiga parar, você também não consegue desordenar eles. Eles são ordenados até quando você não quer. A prova disso é que quando você não está muito bem mentalmente, a mente espontaneamente tenta se ordenar. Eles não são desordenados. Os pensamentos, tanto dos anjos, como dos homens, como de qualquer criatura, até da formiguinha que está catando uma folha, até desse inseto que está voando do seu lado aí agora, por mais feio que ele seja, por mais medo que ele te ponha, se é uma barata, se é uma centopeia, se é um louva-a-Deus, se é uma Maria fedida, não tem problema. Não tem problema. O menor inseto que está voando do teu lado aí agora, ele depende do emanar de harmonia de pensamento para que ele possa pensar. E essa harmonia de pensamento, esse fluxo ordenado de pensamento é sustentado pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Até o diabo, para pensar no mal, ele precisa primeiro ter a dádiva do bem, porque o mal não existe por si próprio. O mal é a corrupção do bem. Lúcifer foi criado bom e se corrompeu. E até para ele pensar, irmão, o Espírito Santo precisa emprestar a capacidade cognitiva para ele. Isso significa que o diabo não é problema para Deus, sabia? Não é problema para o Espírito Santo. Se Deus quisesse desintegrar as coisas existentes, ele só precisaria falar: Espírito Santo, deixe de sustentar tudo.
Você sabe o que ia acontecer? Nossos átomos que compõem nosso corpo iam esfacelar pelo universo e nossa existência consciente ia também se autodestruir. Nós voltaríamos ao nada. E nós vamos ler na Bíblia um versículo que mostra isso. Irmão, que poder tem o Espírito Santo? Você já pensou numa coisa dessa? Que você está sendo sustentado, aí você está pensando. Eu não sei qual é o pensamento que está passando na sua cabeça. Você está aí com o seu coração batendo, o seu pulmão respirando, porque o Espírito Santo, por graça, sustenta isso. Ele está sustentando isso, ele está no controle absoluto de tudo que está acontecendo. De tudo que está acontecendo. Deixa eu continuar falando mais algumas coisas para os irmãos. Então, assim como a galinha empresta calor para os pintinhos, o Espírito Santo emprestou a capacitação de existência. É dele que veio, emanou dele isso. A galinha emana calor, o Espírito Santo emana o que é chamado de atributos comunicáveis. Vamos lá. Ó. É certo que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo. Vamos lá em João capítulo 1, verso 3 e Colossenses 1,16. João capítulo 1, verso 3 e depois Colossenses 1,16. Esse é um dos versículos mais maravilhosos da revelação. Capítulo 1, verso 3. Vamos ler do 1 ao 3, né, para a gente saber quem é esse aqui. Por meio de quem Deus fez todas as coisas. Né? Vamos ler? Quem tiver achado, tiver a Bíblia como a minha, na João Ferreira atualizada, lê comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Deus Filho, o Senhor Jesus. Vamos em Colossenses 1,16 também. Aqui está dizendo que quando Deus criava, Cristo é o propósito da criação, Cristo é o início da criação e Cristo também é o meio que Deus usou para criar. Ou seja, Cristo é o poder criador de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos para mais um ponto. Não só Cristo é o meio criador de Deus. Nós vamos ver, lá em Colossenses vai confirmar que é por meio de Cristo que ele criou também. Mas existem outros versículos dentro da Bíblia que mostram que tinha uma terceira pessoa envolvida no ato da criação. Não só de sustentar a criação, mas de criar mesmo. Colossenses 1,16. Quem quiser ler junto comigo é bom, para despertar o sono, tá? Vamos lá. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele. Foi criado por ele, então ele é o criador. Por meio significa que o material que Deus usou para criar é ele. E para ele significa que ele é o destino da criação. Então isso aqui está falando de Jesus Cristo. Mas vamos entender uma coisa em relação a Cristo e o Espírito Santo na criação. Quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nós oramos para o Senhor afugentar os demônios, né? Então não deixa o Satanás roubar isso de você agora. Prestem bastante atenção, olha só. Mas a Bíblia também afirma que tudo é criado pelo Espírito de Deus e sustentado pela força que emana dele. E ele empresta de si existência para a criação. Você quer ver um negócio? Vou ler 2 versículos, irmão. Vou pedir para a gente ler 2 versículos, 2 trechos agora. Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6.
que diz aí? Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Tem alguém com uma tradução diferente? O que diz a da irmã depois a do Samuel? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. E a sua, Samuel? O céu foi feito com a palavra de Yahvé, e o seu exército com o sopro de sua boca. Com o sopro de sua boca. Sopro, espírito. Aqui a palavra é a mesma usada em Gênesis 1 para espírito. Significa que, olha que interessante, irmãos, aqui aparece o Filho e o Espírito Santo criando. Porque se você ler o versículo 6, fala, os céus pela sua palavra. Quem que é a palavra de Deus? Quem que é a palavra, irmãos? Quem que é o verbo? O Filho. Mas quem que é o sopro? Quem que é o alento da existência? O Espírito de Deus. Diz que os céus foram criados pela sua palavra. E o exército deles. E aqui vai uma coisa mais significativa ainda. A criação, o Filho efetuou. Mas a criação, de modo ordenado, foi principalmente obra do Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da comunhão, da ordem. Ele é esse Espírito. Os céus se fizeram pela sua palavra, e pelo seu Espírito, o exército deles. As diversidades, a ordem, as categorias de cada coisa que existe. É principalmente algo do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é que faz a comunhão. Ele é que faz a ordem. É o Espírito Santo. Vamos lá para o Salmo 104 agora também. Esse aqui é mais, olha, eu acho esse aqui mais lindo que o outro lá. Não que a Bíblia, dá para você escolher qual é mais bonito, né? Mas é o meu sentimento. Tá? São sentimentos. Talvez você tenha gostado do outro, né? Mais do que esse aqui, mas eu acho esse aqui muito maravilhoso. Leia com atenção o verso 24 até o 30. Aqui o salmista, provavelmente Davi, está louvando a Deus pela glória da criação de Deus. E quando ele chega no 24, ele diz assim: que variedade, Jeová, nas tuas obras. Irmão, quanta variedade. Só de insetos parece que tem mais de 10 milhões de espécies. Que variedade. Que Deus criativo. Sabe tudo da cabeça de Deus isso. Ele pensou em cada sabor. Ele pensou no gosto da laranja sendo diferente do da manga. Do gosto da cajimanga. Quem já viu aqui cajimanga? Aquela fruta. Cajamar, né? Cajimanga, né? Não é cajamar não, cajamar é cidade. Cajamanga. Vocês lembram? Cajamanga é uma manga misturada com caja, com um negócio parecido caju. Eu já comi. Ela tem um gosto meio diferente. Comi uva com gosto de coco. Já pensou uma coisa dessa? Deus pensou em cada gosto, cada detalhe. Ele pôs um paladar na sua língua que consegue diferenciar cada um dos gostos sem se confundir. É gosto bem parecido. Por exemplo, você tem a mexerica e tem a polcã. Parece que... E tem lá a tangerina. Mas a tangerina é um pouquinho mais ácida que a polcã. A conhecida polcã, né? A tangerina é um pouquinho mais ácida. A gente trata tudo igual, não, mas é um pouquinho diferente. A laranja é diferente da toranja. Já viram toranja? É um negócio assim maior que laranja baiana. Quando você corta ela no meio, ela é vermelha, ela não é laranjada. E ela é um pouquinho mais forte ainda. Deus pensou em cada detalhe. Que variedade nas tuas obras, irmão, imagina o que é a mente de Deus. Imagina o que é o Espírito de Deus. Isso tudo veio dele. Ele é a fonte. Se você contemplando tudo isso aqui já acha belo, imagine o que é viver com esse Espírito. O que é ter acesso a esse Espírito, de onde veio tudo isso. Ele é a fonte. Então fala, que variedades, Jeová, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Aí ele olha para o mar, ele diz, vamos ler junto, 25? Eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta,
animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios, e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias, agora no 30, irmãos. O que está escrito aí? Envias o teu Espírito. Eles são quê? Eles são o quê? Eles são criados. Por meio do quê? Do Espírito de Deus. O Espírito é o pulsar criativo que o Pai usa no Filho para chamar todas as coisas à existência. O Senhor me perdoe, eu vou fazer aqui com muita reverência. Isso é como se o Pai fosse uma hidrelétrica produzindo energia. Irmão, todo exemplo é imperfeito, viu? Não é desse jeito aqui, bonitinho. Porque se nós pensarmos desse jeito, nós vamos cair numa heresia chamada modalismo. Mas eu tenho que usar parcialmente esse exemplo. É como se o Pai fosse uma hidrelétrica que gera existência. Ele gera força, um tipo de energia, um poder que pode criar ou dar existência às coisas. E essa energia tem que fazer o quê? Ela tem que passar. Ela tem que chegar no objetivo dela para poder iluminar, que seria no caso aqui da existência. Então o Pai é a hidrelétrica, o Filho é a energia que o Pai produz, mas o Espírito Santo é a ação dessa energia. É o pulsar dessa energia. É o brilho que essa energia faz. Então todas as coisas existem por causa do Pai, no Filho, através do Espírito Santo. Nós costumamos falar que Deus nos criou. Sim, mas Deus nos criou por meio do seu Espírito. Está aqui. Envias o teu Espírito. Eles são criados. Sem o Espírito fazer essa obra, não seria possível a existência. E é esse Santo Espírito que mora em mim e em você. Amém. Vamos começar por aqui, irmãos. Para entender a grandeza dele. Não vamos tratar ele como qualquer coisa, como todos costumavam falar. Nós, por não termos uma visão correta do Espírito, nós o crucificamos dentro do seu templo, que somos nós. Sabe como que você crucifica o Espírito? Não honrando o Espírito. Não ouvindo o Espírito. Não obedecendo a voz do Espírito Santo. Irmãos, ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Dá vontade de gritar aqui. Ele é Deus. Ele não é uma criatura. Ele não é uma coisa menor do que Deus. Ele merece toda a reverência, todo o respeito, todo o temor da nossa parte. Por ser quem Ele é. Mas você já reparou, por exemplo, até aí fora hoje, como é que é a experiência com o Espírito Santo? As pessoas falam assim, viemos aqui adorar a Deus. Aí elas pensam em Deus, elas se curvam, se prostram. Elas falam do Filho, oh Jesus, Tu és lindo, Tu morreste por mim na cruz. Mas quando começa a falar do Espírito, cai, serpenteia pelo chão. É um negócio de unção do cachorrinho. Unção do riso. E fica rindo, irmão. Ri 50, 1 hora, 2 horas e meia sem parar. Aí, como acontece por aí, pega uma coleira, põe no pescoço e sai arrastando, falando que é cachorrinho do Espírito Santo. O que é isso, irmão? Que falta de respeito é essa para com aquele que é Deus? Que falta de respeito. Estão achando que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um imantamento. Desculpa usar um termo aqui, mas é como se ele fosse uma urucubaca da magia. Estão tratando ele como se fosse magia. O Espírito Santo é tão digno quanto o Pai e quanto o Filho. Porque até para ter existência, Deus não produz existência de nada sem o Espírito Santo atuar junto. Não há consciência, não há vida, não há sentido, não há comunhão sem o Espírito Santo.
vou dizer uma coisa aqui: até o Pai e o Filho dependem do Espírito Santo para ter comunhão entre eles. Você sabia disso? Que o Pai e o Filho, sendo onipotente, sendo Deus, eles não podem viver um dentro do outro sem essa terceira pessoa da Trindade. O Pai vive 100% dentro do Filho. O Filho mora 100% dentro do Pai. Mas eles fazem tudo isso dentro da terceira pessoa do Espírito Santo. Amém. Nem Deus conseguiria amar sem o Espírito Santo. Você sabia disso? Porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. E não é só comunhão para nós, não. Ele é a comunhão que flui do Filho para o Pai e do Pai para o Filho. Só que a comunhão com Deus não é assim que nem a gente pensa. Porque quando nós falamos de comunhão aqui, como é que a gente pensa? Nós pensamos em comunhão como, assim, se encontrar, estar junto, né? A comunhão em Deus também é estar junto, mas é mais que estar junto. O junto dele é uma pessoa viva. É ser junto. É ser junto. É ser juntos. Eu vou pegar um exemplo bem fraco aqui, como o próprio irmão C.S. Lewis falou, mas eu vou ter que usar o exemplo dele para tentar ajudar. Vocês já viram duas pessoas num balé, por exemplo, numa dança de balé, aqueles balés que se fazem nas Olimpíadas, que eles dançam naquela harmonia? E eles dançam tão bem, irmão, que você fala assim: puxa, essas pessoas entraram no espírito desse balé. E quando você fala espírito, você está querendo dizer aquele meio pelo qual há uma harmonia entre eles. Parece que eles não são duas pessoas, parece que eles são uma, porque a simetria é tão bela, você fala assim: puxa, essa pessoa está nesse espírito. Então o irmão Lewis falou o seguinte: com Deus também, o Pai e o Filho estão tão perfeitamente unidos e se relacionando, que eles fazem isso num espírito de harmonia. Só que esse espírito é que Deus é tão vivo, que quando o Pai e o Filho se relacionam, do relacionamento entre o Pai e o Filho surge uma terceira pessoa. Eu digo surge, mas presta atenção, não estou querendo dizer que isso acontece no templo. Isso acontece em Deus. Porque Deus não começa a se relacionar. Desde que o Pai é Pai, o Pai está se relacionando com o Filho. E desde quando o Pai é Pai, irmão? Desde quando Deus Pai é Deus Pai? Hã? Desde sempre. Desde quando Deus Filho é Deus Filho? Então, significa que o Pai, quando está se relacionando com o Filho, essa plenitude que há entre eles, que é uma plenitude viva, porque em Deus tudo é vivo, que é o Espírito Santo, está também desde sempre. O Espírito Santo é a plenitude pela qual o Pai se relaciona com o Filho e o Filho se relaciona com o Pai. Na linguagem teológica, o Pai é o amante que ama, o Filho é o amado que também ama, e o Espírito Santo é o amor que flui do Pai para o Filho e do Filho para o Pai e deles para nós. Até para nos amar, irmãos, Deus precisa do Espírito Santo. Amém. Eu não estou querendo aqui falar que o Espírito Santo é melhor que o Pai e o Filho, não é isso. Eu estou querendo que os irmãos consigam, irmão, pelo amor de Deus, como o Zaga falou aqui, vocês não sabem como que fica meu coração. Eu queria poder escancarar o coração de vocês e impressionar vocês com isso. Até para conseguir nos amar, Deus só faz isso por meio do Espírito Santo. O sentimento de amor que você tem pela palavra, que você tem pelo irmão, só é possível por causa do Espírito Santo. Não é para a gente honrar o Espírito Santo? Não é para nós desejarmos mais dele, então? Vamos ler outro versículo em Romanos, só para vocês verem que o que eu estou falando aqui não é só uma questão teológica. A Bíblia fala disso. Os teólogos descobriram isso na Bíblia. Lá quando os pais da igreja, né, Calvino, Lutero, os grandes, descobriram isso, mas isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Vamos lá em Romanos, capítulo 1, capítulo 5... ler o verso 5.
O Espírito Santo, isso, 5 versos 5. O Espírito Santo não só é amor no relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, mas o Espírito Santo também é o amor vivo de Deus no nosso coração. O Espírito Santo é amor. Deus é amor. Mas usando aqui uma expressão que Santo Agostinho usava, Deus completamente é amor. O Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito é amor. Mas se fosse para você extrair o extrato do amor de Deus, aquele que carrega isso, que mais define isso quando se apresenta, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso, irmãos, com toda reverência, eu vou dizer que quando o Espírito Santo é retratado na Bíblia, ele sempre é retratado em aspectos de ternura, que envolve amor, que envolve intimidade e que também envolve doçura. Por exemplo, na parábola, você já viu Lucas 15? Lucas 15 tem 3 parábolas lá. A parábola do pai pródigo, não vou chamar de filho pródigo, o filho não é pródigo, é o pai. Tá? O pai pródigo, é o pai que esbanja. O filho é mesquinho. Queria até que o pai tivesse morrido para ter herança. O pai é que esbanja, o pai é pródigo. Então você tem a parábola do pai pródigo, você tem a parábola do pastor, e você tem a parábola da mulher. A parábola do pai pródigo fala de quem na Trindade? O pai. A parábola do pastor fala de quem? Do filho. E a mulher que varre a casa. E aí ilumina. Presta atenção, ela está dentro da casa, iluminando a casa. Isso fala de intimidade, isso fala de algo dentro. O pastor está no campo, ele vai no campo e nas montanhas buscar ovelhas. Isso é a obra do filho vir nesse mundo. O pai recebe o filho na casa, porque ele fala da comunhão para onde nós somos colocados, quando nós cremos. Mas o Espírito é quem vai dentro da casa. É ele que varre o interior e que acende a lâmpada. Porque é ele que convence você dentro do seu coraçãozinho, dentro do meu coração, todo sujo, todo bagunçado. É ele que faz essa obra. Ele é retratado na parábola como uma mulher que varre a casa. Ele que acende a lâmpada. Ele que te convenceu de pecado, se é que você está convencido. O Zaga falou que eu gostaria às vezes de ter aquela... Já falei para o Zaga que eu não consigo ser igual a ele, assim, para falar assim para os irmãos, sabe? Eu queria fazer umas coisas assim, porque a gente sente, irmão, que às vezes tem muita mornidão no nosso meio, desculpa falar, mas nós somos muito vagarosos para reagir às vezes. Nós estamos falando aqui com um certo desespero, e tem muitos jovens recebendo, mas tem alguns que estão assim... Eu queria perguntar, você creu de verdade em Jesus? Eu mesmo? Você se viu algum dia realmente como pecador? Sabe por que isso aconteceu? Se não creu, não precisa falar, irmão, mas eu vou perguntar, você creu em Jesus? Você se viu algum dia como pecador? Sim. Deixa as irmãs aqui falar também, porque as irmãs aqui, eu não estou vendo que elas estão em silêncio. Irmãs, vocês aqui, vocês um dia creram que Jesus é o Salvador de vocês? Creu mesmo? Sentem que são pecadores, que precisam da graça de Deus? Não está fraco isso aí. Creu mesmo? Sim. Então, dá aquele amém assim, sabe? De mulher, sabe? Vocês ficam animados. Creu mesmo? Amém. Amém, tá vendo, irmãos? Agora vamos lá, vocês aqui. Se vocês creram, não é por boniteza. Quem creu que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Que você é pecador. Amém. Você precisa da graça. Amém. Sabe por que você creu? Porque a mulher iluminou o interior da casa. Aleluia, irmãos. Amém. O Espírito Santo é um espírito de amor e doçura, que quando vem a nós, ele acende a lâmpada dentro de nós. Amém. E é por causa disso que nós enxergamos a nossa condição. Amém. É porque a mulher acende a lâmpada na parábola da mulher que acha a dracma, que o filho cai em si na parábola do filho pródigo. Aquela casa que a mulher está iluminando na parábola é o filho da parábola do filho pródigo. O cair em si do filho é o acender da lâmpada na parábola da mulher. É o Espírito Santo que faz isso, porque ele convence o mundo. Ele convence o mundo. Amém. Então, Romanos 5,5 a gente não leu, né? Ou lemos já? Não. Vamos ler então. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo. Não é sem o Espírito Santo. É nele. Amém. Porque Ele é amor. Poxa, é tanta coisa. Eu tinha que falar mais coisas aqui, mas a hora já está avançada. Senhor Jesus. Parece que eu nunca vou me livrar dessa dificuldade, viu, irmãos? Meu Senhor Jesus. Vamos lá. Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, só mais 10 minutinhos, tá? Por favor. Eu acho que hoje eu não consegui passar muito, né? Então deixa eu continuar mais um pouco. Olha só, irmãos. Por isso, se com todo temor pudermos usar um exemplo, poderíamos dizer, como eu falei no exemplo lá, que o Pai é um gerador de energia da criação, o Filho é a própria energia e o Espírito é o impulsionar. É o impulso dessa energia, o brilho dela gerando vida. A palavra diz que em Cristo tudo é sustentado de forma... Vamos ler com atenção esses versículos agora. A palavra diz que em Cristo tudo é ordenado de forma... é sustentado de forma ordenada. Vamos ler Colossenses 1,17 agora. Colossenses 1, verso 17. Senhor querido. Aqui está falando de Cristo, tá? O ele aqui, o sujeito é Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A palavra no original é: nele tudo se mantém coeso. As coisas só têm coesão, só têm harmonia, só têm sentido, porque há um poder integrador na pessoa de Cristo que mantém tudo isso existindo. Desde o mais alto corpo celeste até a menor bactéria desse universo é sustentada existindo porque há um poder em Cristo que faz isso. Nele, para dar um exemplo, é como se Cristo fosse o eixo de uma roda. Certo? Você tem a roda e você tem um eixo. Agora que interessante, porque eu vou usar um exemplo aqui que vai mostrar para vocês qual a relação do Espírito Santo com Cristo nesse ato criativo. Também é dito, né, que Deus fez todas as coisas por meio de Cristo. O livro de Hebreus, por exemplo, fala que a palavra, por meio da sua palavra, ele mantém e guia todas as coisas. Hebreus 1:3. E diz que ele tem um poder eficaz, presta atenção aqui, que Cristo tem um poder eficaz através do qual ele submeterá tudo a si, até mesmo desfazendo para sempre o poder da morte. Cristo tem um poder eficaz que ele usará para submeter tudo a si, eliminando até mesmo a existência da morte. Então, olha só, o livro de Colossenses diz que tudo se mantém ligado a ele, mas o livro de Filipenses sugere que ele faz isso por meio de um poder, por meio de algo. Por meio do que as coisas estão ligadas a Cristo, para que tudo possa existir. Por meio do que, irmãos? Por meio do Espírito Santo. Só que presta atenção, o Espírito Santo não é um poder pessoal, uma força, ele é uma pessoa. Só que ele é um poder vivo, um poder pessoal. Cristo sustenta todas as coisas pelo Espírito. Agora eu vou ler aqui, ó. Isso está em Filipenses 3:21, nós vamos ler lá por causa do tempo, se quiser anotar aí para ler depois. Diz que Cristo submeterá a si todas as coisas, baseado na força eficaz do poder que ele tem. Esse poder é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A ideia no texto original em Colossenses é como se Cristo fosse o eixo de uma roda, onde tudo se liga nas partes do pneu da roda. Mas os outros versículos dizem que ele faz isso por meio de um poder, de uma plenitude que dele emana e se faz imanente a toda a criação. Esse poder vivo, esse hálito, esse impulso vivo de modo pessoal é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. É a isso que o texto de Jó se refere quando diz que se Deus... Agora vamos ler, esse texto a gente tem que ler. Jó capítulo 34, verso 12 ao 15.
Jó 34, verso 12 ao 15. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Quem? Resposta: ninguém. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, agora presta atenção, irmão, e para si recolhesse o seu espírito e o seu ruach, o seu sopro vivo, toda a carne juntamente expiraria. A ideia aqui é que tudo se desmoronaria. Então, o poder baseado no qual Cristo mantém tudo em ordem é o Espírito Santo. Amém. Qual a implicação disso para a nossa vida? Quanto mais nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, mais a nossa própria vida vai ser ordenada. Sabe por que nós somos escravos de pecados, irmãos? Como o Zara falou aqui de manhã. Todos nós temos alguma área da nossa vida que o pecado ainda nos escraviza. Porque nessa área nós relutamos em obedecer ao Espírito Santo. Porque tem mais uma coisa. Eu não vou ler lá por causa do tempo também, mas lá em Atos tem um versículo que diz assim que Deus dá o Espírito Santo a quem o obedece. Preste atenção nisso. Até hoje eu estava falando com o Zaga ali e falou para mim, irmão, o Espírito Santo não é uma magia. As pessoas tratam como se fosse assim hoje. Elas não obedecem a Deus, aí vão num culto, vão numa reunião, ou pode ser que até nós aqui, irmãos, viemos nesse acampamento achando que aqui vamos ter a solução para todos os nossos problemas, que os irmãos aqui são ungidos com um imantamento de uma capacidade que vai fazer com que todas as coisas, depois que os irmãos orarem, depois que os irmãos imporem as mãos sobre nós, aí nós vamos ficar livres de todos os pecados e não haverá mais nada para ser resolvido na nossa vida. Não é assim, nunca foi e nunca vai ser. O Espírito Santo é quem nos liberta, mas para Ele nos libertar, para Ele ordenar a nossa vida, assim como Ele ordena todas as coisas na criação, Ele precisa ver no nosso coração obediência. Um desejo de obedecer a Ele. Amém. Você pode não ter força, mas você precisa querer isso. Amém. E eu digo mais, se não há esse sentimento no seu coração, no meu coração, nós podemos ter nascido na igreja, nós podemos ter nascido em lar cristão, mas nós nunca tivemos experiência com o Espírito Santo. Nós nunca, até mesmo, fomos de fato alcançados pelo Espírito Santo. Porque carisma, poder do Espírito, até uma pessoa carnal pode ter. Mas genuína experiência com o Espírito Santo, irmão, é na obediência. Ele se revela para quem obedece. Obediência. Tem um cântico que eu gosto muito. Está no inário lá da Árvore da Vida, tem um cântico que canta assim: ao andar com Jesus na palavra e na luz. Ó, que glória, que paz, que prazer. Não tem coisa melhor que isso. Você saber que você está bem acompanhado. Você saber que você está certo no que você está fazendo. Você sabe que vai. Você sabe. Você sabe que o Deus de todo o universo está do seu lado. Irmão, eu queria entender. Eu estou falando de mim também nisso, sabe? Por que a gente reluta em obedecer ao Senhor? Não é uma loucura? Não é uma loucura de qual todos nós somos meios loucos? Nós relutamos, irmão. O Espírito Santo fala para nós: larga esse negócio, para de gastar tempo com isso, leia mais a Bíblia, vai orar. Meu filho, não faz isso. Meu filho, me chama. Meu filho, me invoca. E nós relutamos em obedecer, irmãos. Nós temos a coragem de relutar para obedecer o Espírito Santo.
E Ele é tão, como o Zaga falou, Ele é tão misericordioso, que Ele que podia acabar conosco, Ele podia nos destruir, e é o que nós merecemos de nós mesmos, por qualquer ato que Ele diz. Mas Ele não faz isso, Ele nos sustenta, para continuar nos amando, para continuar insistindo conosco. Irmãos do céu, o Espírito Santo é prometido a quem obedece. Conforme nós vamos obedecendo, nós vamos conhecendo melhor a Ele. O Zaga falou uma frase para mim que eu achei linda: Ele vai se mostrando maravilhoso. Porque para quem não obedece, Ele se mostra, diz o texto de Salmos, que Ele se mostra impenetrável. Ele se faz duro para essa pessoa, para quem não quer obedecer. Então Ele se fecha para essa pessoa. Essa pessoa não tem acesso a nada de Deus, não entende nada de Deus. Talvez eu vou dizer uma coisa para você: até o sono que te dá nas reuniões, até os pensamentos que você não consegue controlar, sabe por quê? É porque dentro da sua vida, dentro da minha vida, nós temos relutado em obedecer ao Espírito Santo em coisas que nós sabemos que Ele exige de nós. Ele pede para nós: para de gastar tempo com isso que está te afastando de mim, para de ficar assistindo esses vídeos, para de chocarrice, para de ficar vendo esses vídeos que você sabe que está te fazendo mal, de natureza obscena, de natureza pornográfica, de natureza, irmãos, quantos vícios. O Senhor não quer que a gente tenha força para conseguir lidar com isso, mas Ele quer sim que nosso coração responda com obediência. Senhor, ainda que eu não consigo, eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor. E se nós queremos, Ele vai fazer, Ele vai se revelar, porque Ele é o Espírito que se dá para quem obedece, irmãos. Alguma vez Deus mentiu? Alguma vez Deus deixou de cumprir alguma coisa? Não. É uma loucura, mas é uma loucura da qual todos nós padecemos, um poucos mais, outros um pouco menos. Como o Zaga falou, ninguém que está livre não. Nós começamos a sair dessa loucura. Uns estão bem atolados nela ainda, outros já saíram um pouquinho mais. À medida que a nossa vida vai se sintonizando com Deus, as coisas vão ficando pacificadas. Os interesses vão reduzindo a poucas coisas. Porque a maioria dos problemas também que nós temos é porque nós queremos muita coisa. Coisa que nós não precisamos, nós queremos. Não vou falar mais, o tempo já esgotou aqui. Se o Senhor permitir que eu ainda compartilhe uma próxima vez ainda com os irmãos, talvez a gente vai ver aqueles 7 espíritos de Isaías 11. Os termos que são usados ali com o Espírito Santo. Tem um ali, irmão. Primeiro, lembra uma coisa. Leia Isaías 11, verso 1 e 2 depois, com cuidado. Você vai ver que ali é usado 7 termos para o Espírito Santo. O último deles, é o último no que diz respeito a Deus vindo até nós. Mas no que diz respeito à nossa experiência com Deus, ele é o primeiro. Porque Deus desce do mais alto para o mais rudimentar para nos alcançar. Porque a nossa posição é rudimentar. A nossa posição é miserável. Então ele tem que nos pegar aqui embaixo para nos levar no nível mais alto. A forma como o Espírito nos alcança lá embaixo, sabe como é? Qual é o último termo usado para o Espírito Santo em Isaías 11, 2? Espírito de temor de Jeová. A primeira coisa, irmão, vou parar minha palavra aqui. A primeira coisa, a prova que você tem contatado o Espírito Santo na sua vida, é que ele gera temor de Deus. Você teme a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, esse temor é medo mesmo. Você passa a ter medo de falhar com Deus. Porque eu há muito tempo, vou falar até mais uma coisa aqui, só para encerrar para os irmãos. Olha só. É difícil, irmãos, é um trabalho. Tem irmãos que até falam para mim: Dani, não fala essas coisas, não fala que você vai parar, que você não consegue. Vocês não sabem a dificuldade que é. Porque eu queria, irmãos, que vocês pudessem sentir de verdade o desespero que o meu coração sente em relação a isso. Porque até para mim eu vejo a necessidade disso. Eu tinha muito medo de falar de medo de Deus, sabe? Ficava disfarçando com relação medo aqui, irmão, não é medo assim não. Deus não é um sádico, uma pessoa que quer matar você, né? Deus é amor. Então medo aqui, irmão, medo significa reverência, é ter aquele temor de ofender alguém que te ama muito, né? Mas como é que Jesus interpretou o temor de Deus?
Esse inseto, que nem esse inseto. Esse inseto aí, ele passou ali debaixo da sustentação do Espírito Santo. Se ele morreu, também é porque o Espírito Santo quis. É pra você ver que a ira do Senhor Para você ver que pode acontecer. Tá? Não tem problema. Isso é um exemplo do que pode acontecer para nós que somos insetos comparados a ele. Vamos lá para Mateus capítulo 10. Porque eu só queria dizer para os irmãos que minha visão hoje foi mudada. Né? Eu estava conversando com o Zaga sobre isso e, puxa, porque eu queria dizer uma coisa: Deus é bom? Deus é bom ou não? O Espírito Santo é bom ou não? Isso te deixa feliz ou te deixa preocupado? Devia te deixar preocupado. Sabe por quê? Porque você não é. E Ele é bom. Você já pensou nas implicações disso? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Deus é amor, não é? Isso te deixa alegre ou preocupado? Devia nos deixar primeiro preocupado, para depois nos deixar alegre. Sabe por quê? Porque você não é amoroso. Só que lá em Coríntios tem um texto, eu já vou ler Mateus 10, mas em Coríntios 13 tem um texto que diz assim, que o amor nunca se alegra com o que é errado. Ele só se alegra com a justiça. Isso significa que se Deus é amor, e Ele só pode se alegrar com o que é bom e justo, e você e eu não somos justos, o que Deus, no seu amor, tem que fazer conosco? Ele tem que fazer o quê? Justiça. E o que é a justiça dele? Lago de fogo. Deus tem que fazer isso. Você fala, ah não, mas o amor não faz isso, ah é? Eu pergunto, você ama uma criança? Ô Adriano, desculpa, mas eu vou pegar você como exemplo. Você ama a Gigi? Bastante. Demais, né? Eu sei, eu tenho visto tanto que você ama ela. Suponha que, irmão, um pedófilo queira pegar sua filha. Você sai do espírito cristão na hora, né? Se você vê, então, irmão, eu estou falando sério, nós temos aqui, por quê? Porque o amor não tolera, irmão. Eu acho que eu mataria. Verdade. Eu não estou falando superficialmente. Não, sim, né? Ah, o Adriano é um amor de pessoa, o Adriano é tão bom, irmão. Ele ama tanto. Posso até fazer as piores coisas com a Lídia, com a Giovana, com ele, que ele vai ficar sorrindo para mim. É assim? O amor porque ama faz o quê? Se um pedófilo pega uma criança que você gosta, o que você vai fazer com esse cara? Não, irmão, você vai no mínimo dar uma boa surra nele, para não falar de matar. Porque o amor não aceita o que é errado. Exatamente pela natureza do amor ser boa. Ele não pode aceitar o mal. Então, se Deus é bom e nós não somos bons, a primeira reação que tem que causar em nós não é de alegria, não. Nós temos que ficar com um profundo medo da justiça de Deus. Porque apesar, eu vou dizer aqui que graças a Deus, se eu estou contando que todos nós aqui cremos, se nós cremos no Senhor Jesus, nós já passamos da morte para a vida, Deus nunca mais vai nos condenar ao lago de fogo, mas isso não nos inibe, não nos tira do juízo de Deus na nossa vida. Um filho que começa a andar em desobediência, a mãe em desobediência, o que o pai vai fazer com ele? Porque ama ele. Vai ficar sorrindo para ele? Esse pai que só gosta do que é bom, vem o filho fazer o que é mal, esse pai vai castigar esse filho. Irmãos, Deus é um Deus bom, mas exatamente por Ele ser bom, que nós devemos temê-lo. Porque a bondade não se alegra com o que é injusto, e não tolera o que é injusto. O livro de Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos, que Ele não pode nem mesmo ver o mal. Você já pensou uma coisa dessa? A gente vê o mal, se você vê essas pessoas morrendo na televisão aí, bandido matando, esfaqueando pessoas, você, oh, que barbaridade, mas depois você dorme à noite tranquilo. Como é que você acha que fica o coração de Deus? Você acha que Deus vai deixar cada ato desse passar barato? Jesus, que todo mundo fala que é paz e amor, Jesus é um Deus maravilhoso, Jesus é um doce, ai, é só Deus no Velho Testamento que é bravo, Jesus é um Espírito maravilhoso, ai, que Jesus bom. Mas depois Jesus falou assim, qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, falando das crianças, o que ele falou para essa pessoa fazer? Era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e lançar ao mar, do que tocar num desses meus pequeninos. Essa cara de Jesus quase ninguém gosta de conhecer, não. Mas sabe por que ele é assim? Porque ele é bom. Porque quem é bom não tolera a injustiça. É assim ou não é?
Então nós devíamos ficar primeiro alegre ou preocupado? Preocupados, irmãos. Porque, graças a Deus, nenhum de nós aqui vai para o inferno, se é que você creu no Senhor. Se você não tem nenhum temor de Deus no seu coração, então é melhor você ficar preocupado mesmo. Bem preocupado. Porque se você morrer hoje, você vai para o inferno eterno. Agora, se você creu, você ainda não está a escape do juízo de Deus na sua vida, nem eu. Então, quando Jesus fala de temer a Deus, olha o que ele fala aqui em Mateus 10, né? Falei para ele lá. Vou terminar com isso aqui. E isso está ligado com o próximo assunto, se o Senhor permitir compartilhar em uma outra parte, aquele primeiro item do espírito setúplo de Isaías, espírito de temor. Quando nós vamos começando a temer a Deus, aí nós vamos tratando Ele com reverência, que Ele é devida, e Ele tem caminho para trabalhar em nós. Mas se nós não tememos, irmão, nós fazemos o que nós queremos, não levamos Deus em conta, não ficamos tristes por causa do pecado, não choramos mais por causa que nós erramos. Quando Jesus fala de temer a Deus, Ele não fala só de respeitar, não. Ele fala que Deus vai fazer algo mais. Vamos ver o versículo. Tal. Onde que está aqui, Senhor? O versículo é no 10 mesmo? Ah, sim, 28. Não temais. Aqui ele está falando de temor, né? Olha aí. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei. Agora, que natureza de temor é esse? Olha o que ele vai falar. Temei antes aquele que tem poder, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele falou para mim ter esse tipo de temor de Deus. Deus pode fazer perecer a alma e o corpo. E é desse temor que Jesus está falando. Um temor de ir para o inferno mesmo, irmãos. Não é temor de, ai, nossa, Deus é tão delicado que eu vou ficar com medo de ofender Ele, porque, ai, Deus é tão fino, ai, Deus, eu amo tanto Deus que eu não quero pecar contra Ele. Não é por aí que começa, não. Para o mundo pecador caído como nós, para o mundo pecador de pessoas caídas como nós, a coisa começa por medo do inferno. A coisa começa por medo da punição de Deus. Para que então nós comecemos a ter um relacionamento com o amor de Deus. Amém. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por que será? Porque ele não conhecia o céu? Porque ele não sabia? Não, é porque nós precisamos ouvir falar do inferno mesmo. Porque infelizmente a obstinação do nosso coração é tão grande que nós precisamos temer o Senhor. Temer o Senhor, para poder obedecer o Senhor, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, em nós, e nós possamos conhecer o Senhor. Amém? Amém? Amém. Então, me desculpem ter alongado, eu vou parar por aqui. Irmãos, faça desse ponto a sua oração. Não queira conhecer um Jesus paz e amor, não. Ele não existe. O que existe é o Jesus que é amor e justiça, e que nos quer dar o seu Espírito, mas nós precisamos querer obedecer, precisamos querer fazer a sua vontade. Que Ele nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar então para encerrar. Senhor, muito obrigado. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Seu temor venha sobre nós. A Tua palavra diz que o Senhor é justo juiz. A Tua palavra diz que Deus é justo juiz. E ainda diz que Deus sente indignação todos os dias pelo pecado dos homens, pela dureza do nosso coração às vezes. O Senhor nos ensina o temor do Senhor. Nos ensina a levar o Senhor em consideração. Para nós não termos que enfrentar, Senhor, a Tua mão de juízo.
mas possamos conhecer o amor que o Senhor revela aos obedientes. Senhor, nos ajuda. Nós não temos força por nós mesmos, nós não podemos. Nós só podemos Te agradecer pelo Teu Espírito. Esse Espírito bendito, Espírito de comunhão, Espírito que é amor do Pai e do Filho, que mora em nosso coração, Senhor, que não quis habitar em anjos. O Senhor poderia, mas o Senhor quis morar em nós. O Senhor quer que nós Te conheçamos de maneira real, Jesus. Abençoa o coração de cada jovem aqui. Nós não temos palavras eloquentes, nós não queremos simplesmente ter palavras eloquentes, Senhor. Nós queremos que cada um tenha um encontro real com o Senhor. Continua falando ao coração de cada um à noite, mesmo durante o sono, Senhor. Visita, Senhor, o coração de cada um. Faz mais do que nós podemos pedir ou pensar, do que nós podemos fazer, Senhor, com a força da nossa carne. Que Teu Espírito faça, Senhor, e rasgue o véu, Senhor Jesus. Mostra-te para nós, nos ajuda a Te conhecer. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.